Olá a todos. Primeiro eu gostaria de agradecer à ANPAP por ter aceito o meu trabalho. Trata-se de um resumo expandido intitulado Adaptando o projeto de fotografia com base nas redes sociais. Um relato no ensino fundamental 2. Então, eu sou professora de artes e esse relato se dá numa escola particular bilíngue. Então, eu vou comparar os anos de 2017 e 2019. Por quê? 2017 foi o meu primeiro ano usando esse projeto de fotografia. 2019 foi o ano mais recente. Então, não se tratam de anos arbitrários, mas é apenas o primeiro ano e o mais recente. Eu chamo de projeto de fotografia, mas trata-se de um bimestre do ano em que todas as experiências artísticas são com base na foto. No caso, como se trata de uma escola particular, os meus alunos, eles usaram os seus próprios aparelhos, o celular ou tablet, pois trata-se de uma estimulação da escola. Eles são incentivados a sempre levar o seu aparelho. Então, finaliza-se com a reflexão de que o docente deve se preocupar em entender como, de fato, o seu educando lida com os assuntos contemporâneos, como a tecnologia, a internet e as redes sociais. Eu vou mencionar por que das redes sociais, principalmente a partir de agora com as bases teóricas. Então, começo com uma citação de Porcher, vou ler só a segunda metade. O ensino artístico visa dar às crianças os meios de se tornarem sensíveis à obra de arte. Em outras palavras, trata-se de tornar cada aluno apto a receber a mensagem das obras de arte. Então, aqui ele está falando da luta contra a alienação dos nossos alunos. No momento atual, muitos deles têm acesso à internet e às redes sociais, não importando que eles ainda não tenham a idade mínima para alguma dessas redes. Então, eles estão numa cultura visual extremamente saturada. Aqui eu mencionei a televisão, mas quanto à minha demografia, o maior consumo se trata da internet. É rede social, é YouTube, é Netflix e assim por diante. Então, o que o educador em arte precisa relacionar é o seu conhecimento acadêmico, adquirido na formação superior, com vivências que possibilitem aos alunos reverem e ressignificarem a sua relação com a arte. Então, se eu tenho plena consciência que os meus alunos usam bastante Instagram, por exemplo, então é uma rede social extremamente forte no visual, nas imagens, na aparência. Como que eles tomam essas imagens, como eles interpretam, como eles leem. Vou mencionar mais quando eu começar o relato em si. E por que escolher a linguagem artística da fotografia? Trago aqui uma citação de Juliana Gizzi. A fotografia, como dispositivo de produção de imagens descartáveis, ordinárias em seu trânsito pelo mundo comum, é fruto de uma técnica popularizada e, nesse momento, disponível como algo suficientemente automático para ser manipulado por qualquer pessoa. Então, como mencionei, todos os meus alunos têm acesso a celular e tablet, ambos os aparelhos ao mesmo tempo. E esse tipo de aparelho, como um smartphone, tem uma câmera bastante potente na atualidade. Então, se eu sei que eles têm acesso à produção, eles têm acesso a o que outras pessoas produzem em fotografia, como eu posso ajudá-los a interpretar essa quantidade tão grande de imagens que eles veem todos os dias. Então, para abrir meu relato de experiência, vou parafrasear Ana May Barbosa, em que ela menciona ao longo da sua bibliografia que precisa haver essa conexão entre o cotidiano do aluno e a teoria e a história da arte. Porque é apenas assim que nós temos mais opções de discussão e contextualização. Então, por exemplo, ao abrir o projeto de fotografia, você pode perguntar no meio da sua turma, quem aí se considera um bom fotógrafo? Hoje em dia, como mencionei, com as redes sociais, é comum que uma resposta seja: eu sei que a minha foto é muito boa porque ela ganha muitos likes, muitas curtidas. Então,
eles ainda não têm o vocabulário para interpretar uma imagem bonita, mas eles têm esse quantitativo, a quantidade de likes. Então, aqui é uma tabela do meu planejamento inicial, apenas para mostrar o que é feito a cada semana. Então, primeiro dia do bimestre, introdução ao tema. Segunda aula, composição visual. Terceira aula, saturação. Quarta aula, imagem preta e branca. 5, a velocidade do obturador. 6, luz. E as duas aulas finais, então a 7ª aula e 8ª aula do bimestre, são para a produção do álbum fotográfico. E inicialmente pedi um álbum físico, então pegando papel e imprimindo as imagens. Posteriormente vou mostrar que substituí esse álbum físico por um álbum virtual através de um perfil no Instagram. Então, aqui 3 exemplos de fotos desse ano de 2017. Os 2 da parte superior são do mesmo aluno. Gostei bastante da primeira, que a gente vê o contraste azul e vermelho. Então, aqui ele aplicou teoria da cor. Esse aqui é de outra aluna, aqui é sobre composição. Então, por isso dá para ver um giz bem centralizado na foto. Então, primeira dificuldade. Poucos alunos têm um e-mail usado para comunicação. Porque eles têm um e-mail para fazer login no jogo, para abrir uma conta na rede social. Então, eles têm uma conta para receber e-mails. Mas mandar e-mails, muitos não sabiam como fazer isso. Ou aqueles que sabiam, não tinham noção de como anexar os arquivos. Então, para mudar, em 2019, antes do projeto de fotografia, fiz uma enquete com a pergunta: como vocês querem enviar as fotos para a professora? E eles escolheram rede social. Então, como nós fizemos isso? Eu abri um perfil no Instagram pela primeira vez e os alunos tinham 2 opções. Eles podiam já começando um perfil em dupla ou trio, e assim eles postavam nesse perfil e mandavam por mensagem direta para mostrar: professora, a gente já publicou. Ou então, antes deles se decidirem entre os grupos para o trabalho final, apenas me mandava a foto por mensagem direta. Então, eu via que o fulano de tal me mandou fotografia. Então, aqui, projeto de 2019, na verdade são as mesmas atividades, mas aqui eu incluí rúbricas. Aqui um exemplo de um dos perfis. Por questão de privacidade, eu pedi que os alunos não colocassem fotos dos seus rostos ou identificação com seus nomes. Então, por isso, o nome desse perfil é Imagens Estéticas para Sempre. E aqui, dei detalhe na experiência para preto e branco. Minhas considerações finais. Então, esse planejamento precisa ser refeito a cada ano. Aqui, porque ele ainda não está perfeito, mas principalmente se eu decidir incorporar a rede social, eu preciso acompanhá-la e pode ser que no próximo ano seja uma outra rede social que seja dominante. Ou, quem aqui no terceiro tópico, eu tenho muita vontade de introduzir o conceito de pinhole, porque eu imagino que desse jeito será mais concreto que eles entendam luz, exposição e função do obturador. Mesmo trazendo abajur, luz de Natal, brincando com a luz da própria sala de aula. Mesmo assim, por vezes dá para perceber que principalmente o obturador é difícil de compreender. Mas eu gosto bastante desse projeto, pois fica bem claro que o meu conhecimento acadêmico e o conhecimento prático deles das redes sociais, aqui realmente há uma complementação. Aqui nós temos realmente uma relação bem horizontal, que eu mostro para eles como fazer uma foto mais bonita e eles me falam: ah, mas professora, isso aqui que é popular. Então aqui há uma troca de experiências e assim eles ficam mais entusiasmados para o trabalho do bimestre. Aqui, meu referencial bibliográfico. E, novamente, muito obrigada a Ampap por ter aceito meu trabalho. Muito obrigada a todos que assistiram esse vídeo. Qualquer coisa,
Este é o meu e-mail principal. Muito obrigada!